Olá, ouvintes da Palavra de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai poder ouvir e compartilhar este vídeo. Então, nessa sequência das exposições da Palavra do Senhor, da Palavra de Deus, estou no capítulo 15 e o capítulo 16 do livro do Apocalipse. Estamos aqui, irmãos, tentando da maior forma possível ter um bom entendimento sobre esse livro muito glorioso, maravilhoso. Não é fácil de ter uma boa compreensão, mas com o auxílio do Senhor Deus e do Espírito Santo. Então eu quero compartilhar com vocês o capítulo 15 e o capítulo 16 do livro do Apocalipse. O capítulo 15, irmãos, ele nos mostra aqui, fala do cântico do povo de Deus, salvos, dos escolhidos, dos eleitos, daqueles que receberam Jesus como seu Salvador, como Cordeiro de Deus, que deram sua vida por Cristo Jesus e que não contaminaram as suas vestes, não aceitaram a marca da besta, do anticristo, o regime desse mundo, renunciaram, foram martirizados por causa de Cristo Jesus, por compartilhar a fé com Cristo. Então, irmãos, vamos à leitura da palavra do Senhor. E eu peço, se você quiser compartilhar esse vídeo, pode ficar à vontade. Então, o capítulo 15 começa assim: E vi no céu o sinal de um grande admirável, 7 anjos que tinha as 7 últimas pragas, porque nela se consumava a ira de Deus. Esse primeiro versículo é sobre as 7 últimas pragas. O apóstolo João vai falar no capítulo 16, por isso que eu vou fazer a exposição do capítulo 15 e o capítulo 16. E o versículo 2: E vi como um mar de vidro, misturado com fogo, os que tinham vencido a besta, e a sua imagem, e o número do seu nome, estava em pé junto ao mar de vidro, que tinha a harpa de Deus. Então vamos entender uma coisa aqui, irmãos. Quando João tem essa visão do mar de vidro, nós podemos fazer referência a uma divisão do povo. Um exemplo, quando o povo de Israel foi passar lá pelo Mar Vermelho, qual houve a separação entre israelitas e os egípcios? Foi através do Mar Vermelho. E aqui, a partir do versículo 3, nós vamos entender que aqui houve o povo de Deus, já com o Senhor, já com Cristo, cantando o cântico de Moisés, quer dizer, glorificando pela vida que eles tiveram aqui na terra, o qual eles não aceitaram, não rejeitaram o mundo, o mundo tenebroso das trevas, o qual a besta e o falso profeta. Olha o versículo 3 assim, ó: E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhoso são as tuas obras, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Juntos, justo e verdadeiro são os teus caminhos, Rei dos reis. Então aqui esse povo aqui, que é o povo de Deus, que não aceitaram a besta, não aceitaram o falso profeta, eles já estavam com o Senhor, glorificando ao Deus Todo-Poderoso e ao Cordeiro. Então aqui cai por terra, segundo os nossos amigos Testemunho de Jeová, que eles não rendem graça à adoração a Cristo. Então aqui esse povo estava glorificando ao Cordeiro de Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Verso 4, olha o verso 4 que vai dizer: Porque aqui é o povo de Deus, o povo remido, o povo lavado pelo sangue do Cordeiro, que renunciaram o mundo vestiu.
O verso 4 diz assim: quem tentará o Senhor e não glorifica o teu nome, pois tu és santo, todas as nações virão e prostarão diante de ti, pois o teu juízo são manifestos. Então, essas pessoas, essa multidão, eles estavam glorificando ao Cordeiro, glorificando a Deus. Por isso, meus amados irmãos, por isso que Jesus disse, olha, não ameis o mundo, e nem que o mundo há. Quem ama, quer dizer, quem disse foi João, disse, não ameis o mundo, e nem que o mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, amados ouvintes, é importante nós renunciarmos o mundo e seguirmos a Cristo, servirmos fiéis ao Senhor. Olha o versículo 5. E depois olhei e abri no céu um santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos, que tinham 7 pragas, saíram do templo, vestido de linho puro, resplandecente, cingindo a altura, no peito, cingido de ouro. E os outros 4 seres viventes deu a 7 anjos as 7 taças de ouro, cheios da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus, do seu poder, e ninguém poderia entrar no templo enquanto se consumava as 7 pragas e os 7 anjos. Agora aqui no capítulo 16, que é uma continuação do capítulo 15, aqui o Senhor Deus vai mostrar a João as 7 pragas, as 7 pragas da ira de Deus que virá sobre a terra. Só que aqui, irmãos, nós vamos ver que esta ira de Deus, ela vai ser manifesta aos ímpios que seguem os recursos desse mundo, que segue a besta, que segue ao falso profeta. Assim como lá no Egito, Deus livrou o povo dele, as pragas vinham sobre o Egito, mas sobre o povo de Israel não. Então nós vemos aqui que em nenhum momento essas pragas vai atingir o povo de Deus. Então vamos lá no capítulo 16, a partir do verso 1. Então diz assim, eu ouvi a vinda do templo, uma grande voz que dizia, os 7 anjos, ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O que é ira de Deus, irmãos? Ira de Deus é juízo de Deus. A mesma coisa que Deus trouxe um juízo sobre a terra através de Noé. Trouxe um juízo de Deus, o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Trouxe um juízo em toda a história da palavra de Deus, só que esse juízo vai ser mais severo de todos. Por quê? Porque a ira de Deus vai se manifestar através dos pecados, porque o pecado chega ao cheiro mau aos olhos do Senhor e transforma-se na ira de Deus. Verso 2, aqui começa o derramamento da ira de Deus. Então nós vamos ver aqui que algumas manifestações da ira de Deus que virá sobre a humanidade será semelhante quando o Senhor trouxe um juízo sobre os egípcios lá no Egito. E diz assim, o primeiro saiu e derramou a sua taça sobre a terra. Apareceu uma chaga feia e dolorosa, e os homens tinham o sinal da besta que adorava a sua imagem. Irmão, sabe que chaga dolorosa é essa? São úlceras, são chagas dolorosas. E essas chagas dolorosas, ela atingia quem? Quem tinha o sinal da besta e adorava a sua imagem. Veja que essas pragas, essa maldição da ira de Deus, ela vai ser manifesto aos ímpios. Segundo anjo derramou a sua taça no mar e se tornou em sangue, como de um morto, e morreram todos os seres viventes que estavam no mar.
Irmãos queridos, esta transformação de água em sangue aconteceu também no Egito. No Egito, está lá em Êxodo, capítulo 7, a partir do versículo 14 até o versículo 25. Terceiro anjo derramou, mas agora esta praga foi a mesma do versículo 3, só que agora ele derramou, transformou as fontes e as águas em sangue. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Versículo 5. Eu vi os anjos das águas dizendo: Tu és justo, Senhor, que eras e és santo, porque julgas as coisas, porquanto derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também lhe deste sangue de beber, recebeste isso. Irmãos, por que vai vir esta praga sobre a humanidade, sobre a martirização, a morte dos santos profetas, dos apóstolos, e de todos os cristãos, o derramamento da ira de Deus? Deus vai se vingar com a mesma forma, com sangue, transformando o mar, as fontes de água, rios e águas doces. Verso 7. E ouvi uma voz do altar responder: na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro, justos são os teus juízos. Quando se fala em juízo, irmão, Deus, ele é justo. Deus, tudo que ele faz, ele é justo. Se ele traz algo contra nós e contra a humanidade, é porque ele é justo, porque Deus, ele é santo, ele é justo. Ele pode fazer isso. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Ele foi permitido que abraçasse os homens com fogo. E os homens foram abraçados com um grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram e não deram glória. Veja, irmãos, com tudo isso que o Senhor vai fazer, vai trazer essas pragas sobre a humanidade, trouxe ali o primeiro, o segundo, a terceira e a quarta praga. Mesmo assim, esses homens não se arrependeram dos seus pecados. Versículo 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e do seu reino, e fez tenebroso. Os homens mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e das suas chagas, blasfemaram contra o Deus do céu, e não se arrependeram de suas obras. Irmãos, por que às vezes Deus permite vindo essas coisas? Porque às vezes Deus permite uma pessoa sofrer uma dificuldade na vida, uma doença, ou até ali no meio de leite de dor, chegando à beira da morte, é para que Deus está trazendo ali para que a pessoa se arrependa. Então, quando Deus trazer o juízo, como nós estamos lendo no capítulo 15 e capítulo 16, é para que as pessoas venham se arrepender, porque através da dor, do sofrimento, vem arrependimento dos seus corações. Mas essas pessoas, elas não vão querer o arrependimento. Por isso, vão sofrer amargamente por não reconhecer a pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Versículo 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou, para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. E vi três espíritos imundos, semelhante a rãs, saíram da boca do dragão. Quem que é essa boca do dragão? O diabo, a serpente, que enganou Adão e Eva. E da boca da besta
e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis do mundo, a fim de controlá-los para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Verso 15. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu que não seja a sua vergonha. Irmãos, quando a Bíblia fala assim, ele vem como um ladrão em questão de vigilância, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o nosso Senhor Jesus Cristo há de vir. Mas é isso que se manifesta, a ira de Deus. Verso 16. E congregaram-se os reis no lugar em hebraico que é chamado Amargedon. O que quer dizer a palavra Amargedon, irmão? Grande batalha. Qual haverá a batalha entre o bem e o mal, aonde Deus vai aniquilar totalmente o poder de Satanás. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, e do trono, dizendo: está feito. E houve relâmpagos, vozes e trovões, grande terremoto, como nunca tinha havido desde que os homens sobre a terra. E foi derramado um terremoto forte e grande. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades, as nações caíram. Deus se lembrou-se da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho da indignação de sua ira. Irmãos, já falei aqui um pouco sobre essa Babilônia. Muitos alegam que é os romanos. Muitos alegam que é a Igreja Católica, que é a grande Babilônia, a prostituta. Eu acredito que essa grande Babilônia é um mundo corrompido. O mundo corrompido, todas as nações, o homem corrompido pela questão do pecado. Se você falar que é a Igreja Católica, eu vou até aceitar. Pela questão dos romanos, também vou aceitar. Mas o que eu vejo aqui é a grande Babilônia, é o mundo em que nós vivemos. O mundo perdido pela questão do pecado. Verso 20. Todas as ilhas fugiram-se e os montes desapareceram. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva. Pedras pesavam-se acerca-se de um talento. E os homens blasfemaram-se contra Deus por causa da praga, de chuva de pedra, para que a sua praga era muito grande. Irmãos amados, quando se fala em fogo, tudo que nós falamos aqui é um juízo de Deus. É a manifestação da ira de Deus. Então, para que nós se livramos disso, é só necessário receber Jesus como nosso Salvador, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso espírito. Irmãos, essa é a pregação da palavra de Deus. É simples, mas é com a verdade da sua palavra. Não é que nem muitos por aí, que nem esse falastrão desse mentiroso, filho do diabo, que enganou aí o Brasil, e claro, que muitos caiu nessa. Eu não caio nessa, porque eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, e eu não vou ser enganado por causa de falsas profecias e desses mentirosos. Que Deus abençoe grandiosamente.